Bate-papo agora. Falta de água encanada, pouco dinheiro para comprar álcool gel e casas aglomeradas. Esses são alguns dos problemas enfrentados pelos moradores de periferias do Brasil na luta contra a pandemia de coronavírus. O Ministério da Saúde tem 5 dias para esclarecer que medidas estão sendo tomadas no combate ao coronavírus em favelas e nas periferias das grandes cidades brasileiras. O pedido foi feito pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. São áreas de saneamento básico precário, onde não raro falta água, o que dificulta muito seguir as recomendações para evitar a disseminação do vírus. E aí, gente, tudo bem? Estamos de volta com a nova temporada do Bate-Papo Agora e dessa vez justamente sentindo os impactos do coronavírus. Dessa vez a gente está gravando por Zoom, os nossos convidados já vão se apresentar, a Ana Fontes e o Thiago Vinícius, eu já passo a palavra para vocês. A gente está voltando então para mais essa temporada do Bate-Papo Agora e vamos fazer essa abertura para falar justamente sobre os impactos do coronavírus. Óbvio que muita gente já tem falado isso, você já deve ter escutado em outros podcasts, em outros programas de televisão, mas aqui a gente queria, e nas próximas semanas é esse o foco da comunicação do Movimento Agora, é tentar entender, tentar jogar luz e tentar entender o contexto dos impactos do coronavírus nas favelas, nas periferias e nas populações mais vulneráveis. Então, é por isso que a gente está aqui hoje com a Ana Fontes e com o Thiago Vinícius, que são dois super empreendedores sociais e que conhecem de perto essa realidade. Ana, vou começar por você, óbvio, a mulher aqui entre nós dois, eu e o Thiago. Ana, eu queria que você contasse um pouquinho rapidamente para os nossos ouvintes e para os membros do Movimento Agora, o que é a Rede de Mulheres Empreendedoras, que você é a fundadora. Conta um pouquinho para a gente quando começou esse seu sonho e o que a Rede de Mulheres Empreendedoras faz. Nossa, muito bacana, estou feliz demais de estar com vocês nesse bate-papo. A época não está sendo muito bacana, mas vamos falar que a gente precisa continuar se movendo. Eu sou Ana Fontes, eu fundei a Rede Mulher Empreendedora há 10 anos. Eu sou de periferia, eu morei minha vida inteira em Diadema, sou nordestina, nasci no sertão de Alagoas e morei durante até os meus 26 anos, quando eu casei em Diadema, minha família toda mora para lá. Eu fundei a rede porque eu comecei a fazer o meu primeiro negócio depois que eu saí do mundo corporativo, isso fazem 13 anos. Eu quebrei a cara, fiz muita coisa errada nesse primeiro negócio. Eu tive outros 2 negócios que também não deram certo. E eu percebi que, como eu, várias mulheres estavam saindo ou das suas casas ou das empresas, estavam empreendendo, mas não tinham muito apoio para empreender. E aí eu comecei a escrever sobre a minha realidade, como que eu resolvia os problemas do dia a dia, numa linguagem muito simples, muito tranquila, muito acessível, porque eu escrevia da minha perspectiva e não necessariamente de uma perspectiva de consultoria. Então, eu falava a vida como ela é, eu falava das dificuldades como elas eram. Isso foi em 2010, hoje a Rede tem 10 anos, de lá para cá, nós somos hoje 750 mil mulheres no Brasil inteiro, que a gente apoia, ajuda, que estão com a gente, que a gente faz mentoria, curso, palestra, capacitação, empreendedoras de todos os portes, né, Ana? Desde a microempreendedora que faz bolo no pote ali na comunidade, Isso. Até uma grande empreendedora, certo? Sim, nós temos todos os perfis de empreendedoras, essa mesmo do bolo no pote, até aquela que fatura 10 milhões por ano, até aquela empreendedora de startup, que tem uma indústria. A gente tem todas as empreendedoras e a gente acaba ajudando de formas diferentes, com programas diferentes, cada uma dessas empreendedoras. De lá para cá, a gente cresceu muito, né? A rede hoje é uma referência no Brasil e fora do Brasil, para ajudar essas mulheres. E, recentemente, há uns 3 anos, a gente criou um programa para ajudar mulheres em comunidades no Brasil inteiro. A gente começou aqui em Paraisópolis e Brasilândia, e hoje a gente está no Brasil inteiro com um programa que a gente chama Ela Pode, que é um programa de capacitação onde a gente treina multiplicadoras, a gente treina mulheres para treinar mulheres. É isso que a gente faz há 3 anos, a gente já treinou 65 mil mulheres no Brasil inteiro e a gente deve chegar até o final do ano
treinando 135 mil mulheres no Brasil inteiro, 60% delas na região norte e nordeste, onde tem mais, o acesso é mais difícil, a dificuldade é maior, e a gente super adora a tecnologia, a gente acredita muito na tecnologia, as empresas que nos apoiam são de tecnologia, mas a gente entende que o calor humano, o olho no olho, são fundamentais, e por isso os nossos programas, eles estão ali com mulheres, a gente traz essas mulheres do Brasil inteiro, treina aqui em São Paulo, e elas voltam para suas comunidades e replicam esse treinamento. Esse é um dos programas que a gente faz. Legal. A rede tem vários programas e projetos e estou muito feliz de poder dividir aqui esse momento com o Tiago, que eu sou super fã, né? E com você, Leandro, e falando um pouco para o pessoal do Agora. Que bom, obrigado, Ana. Obrigado mesmo. Tiago, você que é um dos membros cofundadores do Agora e sempre tenta trazer essa visão de um cara que nasceu e vive na periferia e contra tudo e contra todos consegue empreender no melhor sentido da palavra, ou seja, criar soluções inovadoras que têm impacto aí na sua comunidade. Tiago, conta um pouquinho para a gente da Solano Trindade, de tudo que você faz por aí. Salve. Salve. Obrigado pelo espaço, Leandro, Ana, quanto tempo, tudo bem? A gente é muito feliz aí da gente estar junto, mesmo que nesse momento, mas estar junto sempre é bom, né? Sempre é bom, muito feliz. A Agência Popular Solano Trindade é um coletivo, né? A gente é uma associação, mas acho que a gente sempre vai se ver como coletivo, né? A gente tá 10 anos aí juntos, com os moradores, e basicamente o que a gente realiza aqui é o desenvolvimento de serviços e produtos que dialogam com a qualidade de vida desse morador aqui da periferia da Zona Sul de São Paulo, né? A gente, na nossa trajetória, desenvolveu diversas tecnologias sociais que a todo momento está dialogando com a qualidade de vida desse morador que está aqui nesse território, né, que é um território que tem bastante vulnerabilidade. Tiago, você pode repetir para mim, por favor, a última? Oi, Tiago, você pode repetir a última frase que ela cortou e aí para os nossos ouvintes ouvi-la bem? Que desenvolve produtos e serviços que dialogam com a qualidade de vida do morador da periferia, né? Então, nesses 10 anos aí, a gente veio desenvolvendo tecnologias sociais que dialogam com a permanência e a qualidade de vida desse morador, né? Então, a gente tem armazém de comida orgânica. Conta da moeda, Tiago. Eu acho tão interessante o caso da moeda, fora essa que você está falando, obviamente, essa iniciativa da comida orgânica, que você ia falando, eu te interrompi, desculpa, mas eu acho muito interessante a história da moeda. Uhum. Então, há 10 anos, a gente, junto com o Joaquim, do Banco Palmas, que é uma pessoa muito, muito fundamental na nossa formação, e a União Popular de Mulheres, né, que é a organização aqui, guarda-chuva dos movimentos sociais da Zona Sul de São Paulo, a gente se uniu, a gente se juntou para criar um banco comunitário União Sampaio, que oferece microcrédito para as pessoas que têm restrição, né, no nome, mas a gente vive em um país que quanto mais rico você é, menos juros você paga. Quanto mais pobre você é, mais juros você paga. Então, a gente está uma das cidades mais ricas do nosso país, e as pessoas acessavam o banco para comprar comida, assim. Então, isso mexeu muito com a gente, né? Nesses 10 anos, a gente oferece esse microcrédito na moeda local, que é o Sampaio, e a gente também faz o empréstimo produtivo. Esse é feito em reais, com juros de até 2%, e não é um juros composto, né? É um juros simples, onde a pessoa vai compreendendo ali o sistema financeiro, como funciona, porque isso não é passado nas escolas, as nossas famílias têm pouco acesso à educação financeira, então o banco, ele, de um jeito Paulo Freire,
reflete com as pessoas como o sistema financeiro funciona, e a gente é muito feliz de implementar essa ação, porque hoje a gente é uma rede com mais de 300 empreendedoras aqui na nossa comunidade, e a gente foca muito na economia, né? A gente brinca que depois de bar e igreja, o que mais tem na favela são ONGs. E a gente é uma das poucas organizações que olha para a espinha dorsal de uma família, que é a economia, né? Uhum. A gente vê que tem muita oferta de curso de costurar, gastronomia, mas são poucos os lugares que dão microcrédito, né? Que pega o dinheiro e faz o dinheiro chegar na mão das pessoas, e nesse processo de confiança vai se desenvolvendo uma comunidade, né? Uhum. Então, nesses 10 anos, a gente trabalha com microcrédito, que para a gente é super importante. A gente trabalha muito a questão da alimentação, né? Então, a gente tem um armazém de comida orgânica, a gente tem o nosso restaurante, onde a gente tem a minha mãe, né? Que é a chefe da nossa... Não só da cozinha, né? Não só da cozinha, mas da casa toda. E a gente tem o nosso coworking também. Não é só a Vila Madalena que tem coworking, nós também tem. Que legal. Que delícia ouvir isso! Muito bom. Mas, e Thiago, e você começou tudo isso há quanto tempo mesmo, Thiago? Qual foi o seu primeiro empreendimento, vamos dizer assim? Eu fui da primeira turma de empreendedores sociais da Artemisia. Que legal. A Artemisia identifica e apoia empreendedores sociais. Isso eu tinha 15 anos, em 2004. 2004. Muito bacana. Um projeto de educação ambiental e coleta seletiva no Projeto Arrastão. Tá. Que é uma ONG aqui que tem 50 anos na região. Muito conceituado. E aí, sei lá, projeto de educação ambiental, coleta seletiva. Bati a laje da casa da minha mãe com esse dinheiro. Uhum. E isso mudou a minha forma de ver o trabalho, né? E aí tô aí até hoje, vai fazer acho que 13 anos de dedicação sem parar. Muito, muito bom. E eu imagino que vocês agora, até por essa conexão profunda e esse entendimento profundo das favelas e das periferias, obviamente cada um, né, no seu contexto, mas eu queria perguntar, é a mesma pergunta para os dois, mas eu vou perguntar primeiro para a Ana. Ana, de tudo que você está vendo, porque a gente vive na era da informação, então a gente está sendo bombardeado pelo Zap, pela TV, pelo rádio, se a gente para quem ainda escuta rádio, mas enfim, de todos os lados a gente está sendo bombardeado de informações sobre o coronavírus, cuidados sobre o coronavírus, impactos sobre o coronavírus. O que você não está vendo nessa confusão de informações e que diz respeito à favela? Em outras palavras, você está vendo alguma discussão, você está vendo alguma solução apontada ou não? Olha, infelizmente, Leandro, nesses últimos dias eu estou assim, até agora a gente está falando aqui, eu estou acompanhando as notícias ao mesmo tempo para ver o que está acontecendo. Estão sendo anunciadas muitas iniciativas do governo, né, agora, né, nos últimos 2 dias, mas eu ainda, à exceção da geração de renda de R$200 para as pessoas que estão, por 3 meses, para as pessoas que estão vivendo em situação de vulnerabilidade, e eu ainda não entendi como é que esse dinheiro vai chegar, à exceção disso, eu estou vendo de verdade poucas iniciativas, não só para a geração de renda, que é a maior preocupação, existe sim um movimento nas redes sociais para, por exemplo, quem tem pessoas trabalhando em casa, para dispensar essas pessoas, né, profissionais domésticos, para dispensar essas pessoas, mas continuar pagando essas pessoas. Esse é um movimento que a gente está fazendo aqui na rede, é um movimento por todas as redes sociais. Tem gente criticando esse movimento, mas eu acho assim um absurdo você ficar de
quarentena na sua casa e manter uma pessoa dentro de casa sem que ela tenha como cuidar da sua família, e algumas pessoas dispensando essa profissional, mas não remunerando, porque ela não tem outra fonte de renda. Então, como é que funciona, né? Eu tenho visto de verdade poucas iniciativas efetivas para se preocupar com a questão do contágio do coronavírus, porque ele não vai ficar restrito a alguma área da cidade, nem a alguma região específica. Ou classe social, né? Ou classe social, porque tem gente falando assim, o vírus é vírus de gente rica. Não, o vírus é um vírus, ele não vai se limitar a rico, pobre, quem quer que seja. O que me assusta demais é não termos medidas sanitárias e não termos formas de apoiar as pessoas que estão vivendo nas comunidades. Eu não estou vendo a movimentação que a gente está vendo nas regiões das cidades mais abastadas, nas regiões menos favorecidas. Eu não estou vendo assim, as pessoas não têm dinheiro para comprar álcool em gel, as pessoas não têm dinheiro para comprar, não é assim essa facilidade, vamos assim dizer. Hoje eu recebi uma crítica enorme sobre isso, porque a pessoa falou para mim, se você está separando as pessoas por classe social, você está falando que colocando os ricos contra os pobres. Eu falei, cara, eu não estou colocando os ricos contra o pobre, eu estou falando da real. Nós vivemos num dos países mais desiguais do mundo. As necessidades de um lado não são do outro, não são as mesmas não do são outro. Do outro. A gente não tem. Aí ele falou assim: mas eu estou empregado, eu recebo salário, então para mim está tudo bem. Eu falei, mas escuta, para você está tudo bem, mas a maioria das pessoas não está tudo bem. Então, respondendo de forma objetiva a sua pergunta, Leandro, eu ainda continuo assustada com a falta de ação do poder público para essas comunidades mais vulneráveis. A geração de renda, os R$200 vai ajudar, eu não tenho dúvida que vai ajudar, mas eu não acho que é só isso, porque se você tiver renda e não tiver forma de prevenir a doença, como é que a gente vai fazer? As pessoas não conseguem, as pessoas mais simples não estão conseguindo não sair de casa, elas estão trabalhando, estão indo para os lugares, tem pequenos comércios. Ontem eu estava conversando com uma empreendedora que é assistida por nós lá em Paraisópolis, ela tem um negócio que está fazendo sobrancelha, e ela falou, Ana, as pessoas não vêm mais aqui, eu vou fechar, e vou mandar as 10 pessoas que trabalham aqui, que não são empregadas, são freelas, vou ter que mandar embora, o que eu faço? Né? E nós ficamos discutindo ideias para como ela se manter ativa. Então, assim, eu ainda estou preocupada, Leandro, não sei se o Thiago tem a mesma percepção, mas eu ainda continuo bem preocupado. Eu conversando com o Thiago, sei que ele estava aí com a própria Solano Trindade e tal, tinha feito até uma vaquinha. Conta para a gente aí dessa vaquinha também, Thiago, que eu acho que é importante a gente espalhar essa possibilidade de ajuda concreta. Mas eu sei que você aí também está sofrendo na pele, vendo as pessoas sofrendo na pele também, né, Thiago? Você está vendo, de novo, repetindo a pergunta para você, você está vendo na grande mídia, nos canais de comunicação e tal, alguém falando disso, alguma atenção especial para essas regiões, para as populações mais vulneráveis? Como está isso na sua visão? Então, a gente fez a gente está fazendo uma estratégia do medo não nos paralisar, né? De todas essas informações, ela não deixar a gente parado, estático, né? A gente está buscando aqui manter a nossa atividade física e a nossa cabeça pensando como a gente, de uma maneira colaborativa, criativa, assistir o maior número de pessoas, né? A gente tomou uma decisão essa semana de fechar a casa, então a gente tem umas 15 pessoas lá que trabalham em vários empreendimentos da própria casa e empreendedores também que agora estão passando por esse momento de ficar em casa. A gente conseguiu deixar uma ajudinha de custo para cada pessoa assim que trabalha com a gente. Então a favela remunerando as pessoas para as pessoas ficarem em casa, eu acho que isso é um bagulho muito louco. A gente conseguiu ontem deixar R$1.000 para cada um, 1.500 para cada um, para eles poderem fazer uma compra, pagar uma conta, né? A gente voltar. Então a gente
fez esse corre, estamos fazendo até hoje. Então a gente está vendo muita informação, né, principalmente na TV aberta, que as pessoas têm acesso, horas de comunicação. A televisão acaba sendo o lugar mais seguro onde as pessoas podem buscar informação, porque você tem uma apuração, então muitos canais estão fazendo um trabalho essencial na internet, tem tempo, então isso é bacana, porque combate as fake news também, quando está ali na televisão uma informação, então acho que isso é super bacana. E eu estou vendo muita gente da própria periferia se movimentando, né, para poder chamar a atenção para a sua comunidade, né, então a gente está aqui com o Raul Santiago, a gente está aqui com o Max do DF, né, o plano piloto tem o mínimo de cobertura, mas e quem está em Ceilândia, quem está em Taguatinga, quem está em São Sebastião? No entorno de Brasília, né, que são cidades satélites de Brasília, né? Ou seja, quem está na periferia de Brasília faz o quê, né? Quem está na perimetral, né? Quem está na estrutural, né? Estrutural, exato. Então, a gente está com o Max aqui, que ele é da Ceilândia, então ele está falando, ele está falando toda Brasília. A gente também está falando com o Rio Grande do Sul, Esteio, que fica 40 minutos do aeroporto, né, de Porto Alegre, então é um lugar que não está tão assistido também. Então eu estou participando de gastronomia social junto com o Davi Hertz, que está juntando várias lideranças que trabalham com o tema da alimentação, então todo dia está se encontrando para poder pensar estratégias, e a gente fazendo várias coisas, né? A gente colocou uma campanha no ar para a gente arcar os custos que a gente paga aluguel de R$ 3.500. Então, eu tenho certeza que o dono da casa não vai falar assim, fica 2 meses sem pagar, e eu duvido ele fazer isso. Claro. Então, a gente já está fazendo corre para conseguir, né, os custos fixos, né? Essa vaquinha que vocês estão fazendo é no Quicante, né, Thiago? Como que é o endereço? Fala para a gente aqui poder distribuir para os nossos ouvintes e eles também contribuírem. É quicante.com.br/adote uma favela. quicante.com.br/adote uma favela. Isso. E o Quicante foi super parceiro, eles nos ajudaram a fazer a arte visual da campanha, fizeram arte para a gente, e eles também abaixaram a porcentagem, colocaram a gente uma porcentagem de custo bem baixo, assim, tipo 8%, que é muito baixo quando a gente pega outras plataformas. Então, quero ter o apoio do Quicante. E a gente está fazendo também uma espécie da doação. Então, a gente está pegando comida, itens de higiene pessoal, e estamos indo atrás. A gente foi ontem em 2 empresas pegar a doação de comida, e aí a gente acredita que esse fortalecimento da alimentação, de uma certa forma, vai reverberar na imunidade dessas pessoas. Claro, né? Claro, no bem-estar, então, na saúde delas, né? No bem-estar e na saúde. Então, as pessoas estão entrando em contato com a Agência Solano. Olha, eu tenho itens de higiene pessoal. Olha, eu tenho aqui frutas, legumes e verduras. Aí a gente já identifica a comunidade que está precisando e vai lá buscar e distribui. E estamos fazendo isso usando o nosso tempo, que agora a gente está aqui, né, trabalhando de casa, colocando energia nessas ações. E vamos ouvir agora também o Gilson, que é uma liderança comunitária lá da favela de Paraisópolis, em São Paulo, e que tem uma mensagem importante que não está sendo muito discutida. Ele tem uma ideia de uma lei, um plano nacional de atenção às favelas por conta do coronavírus. Vamos ver o que o Gilson tem a nos dizer. Pessoal, boa tarde. Gilson Rodrigues de Paraisópolis falando.
Eu estou bastante preocupado com a situação, acho que a preocupação de todo mundo, das favelas no geral, a dor e o que pode acontecer aqui em Paraisópolis deve estar acontecendo nas comunidades a nível Brasil. Até agora a gente tem visto que criou-se política para salvar tudo, menos uma política específica para apoiar as comunidades. Em Paraisópolis, nós estamos tendo vários casos suspeitos, as nossas unidades básicas de saúde estão todas lotadas. Vai acontecer provavelmente o fechamento de tudo, quarentena geral. O número de desempregados no Brasil, ele se reflete concretamente dentro da favela. Então essas pessoas não vão ter o que comer. As dicas básicas de higiene que se está passando toda hora na televisão que tem que ser feito, é complicado fazer numa favela e nas favelas que constantemente está faltando água, em que as pessoas não têm álcool gel, agora virou a moda álcool gel, e que as pessoas concretamente não têm como comprar álcool gel porque não tem o que comer. Então o que nós temos que cobrar aqui, e a força tem que subir, é de criar, o governo municipal, estadual, tem que criar uma política específica para as favelas. Entendeu? Como é que vai atender esse público com suas especificidades? Entendeu? Como é que vai atender as favelas diante dessa crise toda? Como é que também vai salvar a economia da favela? O ano passado as favelas consumiram no Brasil 120 bilhões de reais. Não é qualquer coisa. A favela também gera emprego, gera oportunidades. Esses empreendedores. Então, assim, o governo federal lançou R$200 para o autônomo. O cara, isso não paga remédio, isso não paga comida, é uma situação de calamidade. E aí daqui a pouco o que vai acontecer concretamente? As favelas vão tomar o asfalto, concretamente, como diz o povo do Rio, né? E aí vão começar a ter todo tipo de violência. Então é complicado. Então nós temos que criar uma solução para poder evitar essa tragédia. A gente tem que mobilizar a sociedade civil também, mas tem que pressionar o governo para fazer alguma coisa. Alguma coisa eles têm que fazer. Ana, e você está envolvida em alguma ação? E eu também queria te fazer uma pergunta já para a gente, infelizmente, já ir se encaminhando para o final. Né? O papo está ótimo, a gente vai marcar outro com certeza. Mas queria entender também um pouco no que você está envolvida, se está envolvida em alguma questão agora, e o que você acha que precisa ser feito, se você pudesse falar, enfim, uma ou duas grandes ações mais estruturantes, para a gente ter um olhar mais cuidadoso para quem mais precisa. Tendo ele numa favela ou não, porque a gente pode falar também de populações de rua, Sim, que sem estão no dúvida. centro da cidade, não estão na periferia, estão no centro, mas eles estão em situação de rua. Então, queria entender com você, na sua visão, o que seriam essas grandes ações, se você tivesse uma caneta na mão e a responsabilidade e o poder de ser uma legisladora, né, um agente público, o que seriam as grandes ações assim que você pensaria? Eu acho que geração de renda é absolutamente fundamental, e geração de renda para as mulheres, nada contra, não estou falando com isso que a gente não deve ajudar os homens, mas a gente tem 6 milhões de mulheres que são mães solo, que a família depende única e exclusivamente delas, então eu acho que é fundamental a gente pensar em como gerar renda, seja através de renda como essa que a gente acabou de falar, por 3 meses os R$200, seja dando emprego para essas pessoas, porque a crise vai passar e o desemprego vai ficar. Como é que a gente faz para ajudar essas pessoas? Então, acho que isso é muito importante. Uma outra questão, além da geração de renda, o Thiago falou, e é algo que eu tenho me preocupado todos os dias, e a gente tem trabalhado nisso aqui na rede, é fazer com que as pessoas mantenham os negócios delas, os pequenos negócios que elas têm. Na última semana, o que eu tenho ouvido de empreendedoras falando eu vou fechar, isso realmente tem nos preocupado. Se eu tivesse uma caneta, eu ajudaria essas pessoas a manter o negócio de pé. E como é que a gente ajuda a manter esses negócios de pé? Comprando dessas pessoas, comprando dos pequenos empreendedores, comprando, inclusive, é uma campanha que nós estamos fazendo, compre antecipado dos empreendedores, mesmo que vá receber depois da crise, né? Antecipa serviço, antecipa a compra que você tem, porque você mantendo o negócio dessa pessoa de pé, mantendo a pequena empresa ali de pé, você mantém os empregos, você
mantém uma família sendo sustentada, você mantém uma estrutura ali de comunidade que para nós é absolutamente fundamental. E a terceira coisa que eu acho que é tão importante quanto isso, eu acho que é nesse período que a gente está vendo que é muito difícil, a saúde mental das pessoas não vai bem. Em tempos de crise, de ansiedade, de desespero, assim, não, isso independe de classe social, mas é óbvio que as classes sociais menos favorecidas acabam sofrendo mais, a gente dá apoio e saúde mental. Não dá para fazer presencial? Não dá. Tem um monte de soluções online para a gente ajudar as pessoas. Eu tenho ouvido relatos tristíssimos de pessoas que estão dentro de casa, com as casas pequenas, com 3, 4 crianças dentro de casa, em quarentena, sem ter comida suficiente e que estão ficando absolutamente desesperados. Então, só retomando, geração de renda, manter a alimentação dessas pessoas, cuidar da saúde mental e cuidado para que os negócios delas sejam mantidos para que, passando a crise, a gente não tenha mais desemprego e a gente não tenha mais fome, como a gente tem hoje, milhões de pessoas passando fome aqui no Brasil. Obrigado, Ana, perfeito. Eu só queria que você deixasse, por fim, o endereço do site da Rede de Mulheres Empreendedoras para os nossos ouvintes procurarem, Claro. ajudarem, se engajarem nessa rede. Uma honra. A Rede Mulher Empreendedora, você pode achar a gente em todas as redes sociais com esse nome, Rede Mulher Empreendedora, no Instagram, no Face, enfim, em todos os canais. O site é www.rme, de Rede Mulher Empreendedora.net.br, mas se você entrar no Google e escrever Rede Mulher Empreendedora também aparece, não tem problema. Lá tem tudo, conteúdo, informação, canais, como você fazer parte, enfim. E o programa que capacita mulheres, a gente suspendeu esse mês, nós tínhamos 180 turmas agendadas, tivemos que suspender, se chama Ela Pode. É só você acessar elapode.com.br, se cadastrar, assim que as turmas voltarem, a gente consegue fazer os treinamentos. Muito bom, muito obrigado. Tiago, e aí também para a gente já se encaminhando para o final, também queria fazer essa pergunta para você, que é se você pudesse, o que você acha que é a primeira necessidade, a primeira prioridade? A Ana falou aqui, acudam as mulheres e acudam aqueles pequenos negócios, porque as pessoas precisam do mínimo de recursos para viver, para se alimentar, nessa quarentena forçada aí que todo mundo vai ser obrigado. E você, Tiago, o que você acha que é o grande problema a ser resolvido, é a grande questão que a gente deveria focar e que os governantes deveriam focar nesse momento? Acredito que é isso que a Ana falou, eu estou super de acordo, né? A questão do fortalecimento das mulheres, que são arrimo de família em várias famílias. Acho que é super importante essa atenção, né? Eu acredito que também a questão da segurança alimentar é super importante, então a gente já tinha que ter aqui nos CRAS, né, que é os Centros de Referência e Assistência Social, né, caminhão chegando com um monte de né, porque agora a gente tem que sair... Porque o pessoal fala, mas isso é assistencialismo. Mano, assistencialismo, a gente tem, que nem o pessoal fala, a gente tem aqui um menu de apoios. Você pode ir desde o assistencialismo até o sofisticado. Se para você ajudar as pequenas empresas é uma coisa sofisticada, firmão. O que a gente aqui não quer é pegar em armas para conseguir o nosso pão e levar o sustento para nossa casa. Então, agora a gente tem que ampliar a nossa visão, que a gente precisa agir desde o assistencial, que acho que são pessoas que a pessoa que está passando fome, ela não vai pensar em empreender, ela vai pensar em sobreviver. Então, eu acredito fechada em casa, como que ela vai fazer, né, Tiago? Pois é. Não tem... Então, acho que tem isso, sabe? Tipo um kitzinho, cada família ali ganhando um kitzinho de frutas, legumes, verduras, mantimento, marmitas para elas poderem esquentar no micro-ondas, já não gastava o gás. Se a gente pudesse pegar essas cozinhas que estão ociosas agora, transformar elas em cozinhas que fazem essas quentinhas para as próprias comunidades, né? Então ia ser muito bacana, porque
não ia ter contaminação. Você está ali na comunidade, a cozinha sua já faz, já distribui ali, então eu acho que é isso, assim, acho que a gente tem que exercitar agora a nossa cabeça, assim, desde a coisa assistencial até muita gente aí pensando em fundos que apoiam pequenos empreendedores e empreendedoras, né? O governo está soltando aí várias iniciativas nesse sentido. Mas aí quando você vai lá, você tem que estar com todas as DAS pagas, você tem que estar tudo pago. Aí, tipo, quem é que tem... Entendeu? Quem já estava em dificuldade, né? Ou seja, porque a crise também não pegou o coronavírus não pegou a gente num mar de rosas, não pegou a economia super bem, pegou aí 12 milhões de desempregados, não sei quantos milhões de trabalhadores informais sem carteira. Ou seja, pensar que as pessoas estavam muito bem antes do vírus e agora elas vão ter algum para gastar. Elas já não tinham nada antes, né? Não estava com o orçamento curto antes. Pois é. O papo tá bom, mas a gente precisa se encaminhar pro final. Eu queria agradecer muito a Ana Fontes e ao Thiago Vinícius. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Thiago, em nome de todos os membros e todos os ouvintes do Movimento Agora. Quero contar com vocês em outras participações aqui no Movimento. Para você que está nos escutando e ainda não é membro, acesse o nosso site www.agoramovimento.com/participe e faça sua inscrição. É grátis, é super simples e você recebe esse conteúdo, como esse bate-papo com a Ana e com o Thiago, mas vários outros em primeira mão, sempre quando você é associado. A gente está, assim como a Rede Mulher Empreendedora, a gente também está em todas as redes sociais, a Agência Solano Trindade também, que eu sei, né, Thiago? Mas a gente está o Movimento Agora está no Instagram, está no LinkedIn, está no Facebook e está no Twitter. Ana, obrigado. Obrigada, muito bom participar, adorei o papo, espero que venham mais papos desses aí. Virão. Thiago, obrigado, mano, obrigado por ter participado. É nóis, tchau, gente. Até mais e até o próximo episódio do Bate-Papo Agora. Este episódio teve produção e roteiro de Melissa Gadelha, edição de som e fotografia de Ale Fukugava. Os áudios que você ouviu aqui no início são da TV Globo e Jovem Pan, e o funk que você está ouvindo é do MC Tchelinho. Gel é a parada, se espirrar, tampar com o braço e não põe a mão na cara. São pequenas atitudes que fazem a diferença. Agir com sabedoria pra evitar as consequências. Não vou pra... Pra resolver agora.